pai é irmão do meu irmão mais novo, o meu irmão mais novo é meu irmão e meu tio, e o meu avô era o meu padrasto. Vocês entenderam? Não, né? Eu sei que vocês não entenderam. Parece uma novela mexicana, mas é a história brasileira lá do interior do Ceará e eu vou contar tudo pra vocês até o final desse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Joyce e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de conversa, de testemunho, de interação com vocês. Por quê? Eu tenho esse canal já tem um tempo, né? Eu dei uma pausa, ele ficou parado um bom tempo e eu resolvi voltar. E nada melhor do que voltar contando a minha história, contando o meu testemunho, né? Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então vamos lá? Pessoal, vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui nada mais é do que diários da minha vida. E aqui não estão todos, tá? É só parte. Sendo que eu não vou contar nada do que tem aqui. Vou usar no vídeo de hoje somente esse diário aqui, gente, que eu escrevi ele em 2007. 2007, ó. Agora eu vou contar um pouco a história da minha vida. Bom, gente, antes de eu contar os detalhes, eu queria deixar bem claro pra vocês que todas as pessoas que eu mencionar nesse vídeo, seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu avô, enfim, todo mundo já está muito bem resolvido um com o outro. Ninguém tem mágoa, ninguém tem raiva de ninguém. Então, só pra deixar isso claro pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos ao que realmente importa. Não tem como eu contar a minha história sem contar um pouco, resumidamente, a história da minha mãe, né? Como era a vida dela antes da minha chegada. A minha mãe, ela foi casada, teve 5 filhos. Lá no interior do Ceará, o nome do lugar que a gente morava é Saco do Belém, no interior de Santa Quitéria, Ceará. Aí, como eu falei, ela foi casada, teve 5 filhos, sendo que era roça, bem de extrema pobreza. E chegou um certo ponto que o esposo dela precisou ir para um outro estado para trabalhar e mandar dinheiro para ela. Sendo que aí ele foi embora, na verdade ele veio embora, se eu não me engano foi Rio de Janeiro, enfim. E ele literalmente sumiu, gente, sumiu. Deixou minha mãe e os 5 filhos. Eu acredito que ele tenha ajudado ela em algumas vezes, mas ele sumiu. Não deu mais notícia, naquela época não tinha celular, enfim. Os anos se passaram. O meu irmão, antes de mim, meu irmão tem 32 anos e eu tenho 28. 9, 30, 31, 32. Então 4 anos se passaram. E aí minha mãe conheceu o meu lindo pai. Gente, ele é muito bonito, bem charmoso, acho que eu puxei a ele, tá? Gente, mas meu pai não era qualquer homem, não. Era um homem casado. Não julguem minha mãe, já falei pra vocês não julgar, né? Enfim. Aí, segundo a minha mãe, na verdade eu conheço meu pai e realmente ele é muito bonito. E ele deve ter usado o charme dele. E aí, enfim, minha mãe caiu na lábia dele. Na verdade, eles não tiveram, assim, muito tempo juntos não, tá? Foi, assim, só um rolo mesmo que me engravidou e pronto. Já o estrago já tava feito. Sendo que aí, como meu pai era casado, foi um escândalo, né? Imagina, gente, naquela época, lá no interior. Meu Deus do céu. Aí, enfim, teve aquelas brigas todas. Aí meu pai, o que ele fez? Não quis me assumir. Falou pra minha mãe me abortar, tomar remédio pra mim não vir ao mundo. E de fato, a minha mãe chegou a tomar alguns chás. Gente, eu tenho um vídeo da minha mãe contando essa história. Depois eu posso trazer aqui pra vocês, porque ela contando, ela dá mais detalhes, sabe, da situação. E aí que ela tomou alguns chás, mas não funcionou, né, porque eu tô aqui. E, enfim, a barriga foi crescendo, ela tentou esconder de algumas pessoas, antes do escândalo mesmo vir à tona. Aí quando meu pai viu que ela não ia me abortar, não ia dar certo me esconder, o que ele fez? Foi embora para outro estado e deixou minha mãe lá, grávida de mim, né, com a bomba toda em cima dela. Culpada ela era também, tinha parte na culpa, mas enfim, eu não consigo nem imaginar o que ela passou naquele momento, né, grávida de mim, todo mundo julgando, enfim. E o que ela fez, o que ela decidiu? Vou doar essa menina. E aí já tinha uma pessoa, era uma médica na verdade. Às vezes eu brinco com ela assim, poxa mãe, se a senhora tivesse me dado pra médica, eu não seria pobre, eu teria uma vida melhor. Gente, eu tô contando essa história com toda essa naturalidade porque é algo que eu já venci, tá? Não vou mentir pra vocês que eu já tive crises de ansiedade, crises de identidade, já tive vergonha da minha história, já sofri muito por conta disso. Mas tudo isso eu já venci em Deus e assim, eu tô aqui justamente pra explicar isso pra vocês, né? E eu não posso ter vergonha das minhas raízes, da minha identidade. Então, continuando, minha mãe decidiu me doar pra uma médica, né? E tinha uma enfermeira que era meio que a mediadora entre minha mãe e a médica, e a enfermeira já tinha falado, né, pra minha mãe que a médica já tinha tudo, já tinha, né, o quartinho, minhas coisas, e, enfim, minha mãe tava só esperando me ter pra já, direto da enfermaria, a mulher já me levar. Aí que minha mãe foi pro hospital, eu nasci por volta das 5h30 da manhã. Quando minha mãe me viu, gente, ela não conseguiu me doar.
Infelizmente, eu não fui rica, não fui criada pela médica. Infelizmente, gente, tô brincando. Graças a Deus, minha mãe não me doou. E assim, eu morro de orgulho pela vida dela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, pelos meus irmãos. Mas continuando a história, segundo ela, quando ela me colocou nos braços, ela não teve coragem de me doar. E aí ela pensou, bom, se eu já tive 5 filhos, né, basicamente sozinho, o que vai ser mais um? Né? E aí ela decidiu ficar com ela, né, e me criar sozinha. E aí vem a melhor parte da história. Depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas eu acho que no vídeo que ela explica, ela deve contar isso melhor e futuramente eu trago aqui pra vocês. Vocês têm que me pedir, escreve aí nos comentários. O vídeo da minha mãe contando é muito legal. Aí minha mãe, né, me levou pra casinha dela, casinha de taipa. Vocês sabem o que é casinha de taipa? Não, né? Não sabe não. Vou colocar a foto aí pra vocês. E aí que a minha mãe conheceu, se enrolou com um cara, né, que era nada mais e nada menos do que o pai do meu pai. Gente, é sério, não é mentira, né? É realidade, interior do Ceará. Minha mãe se envolveu com o pai do meu pai, o seu José Costa. Eu chamava ele de tio. Gente, eu amo muito a vida desse homem porque ele foi o homem que criou os 6 filhos da minha mãe. Ele que nos assumiu, ele que nos deu comida, foi ele que nos assumiu até quando eu tinha aí meus 12 anos de idade, porque eu fui embora. Na verdade, saí da casa da minha mãe, eu tinha 10, 11 anos. Isso é uma outra parte da história que eu conto depois, tá? No interior, como é um lugarzinho pequeno, né? Hoje, eu tenho certeza que muita gente que mora lá, talvez não saiba dessa história. E a realidade é que muita gente que eu conheço também, poucas pessoas sabem essa parte da minha história. Por isso que eu tô contando aqui pra vocês abertamente, vai ser um trabalho só. E aí minha mãe se juntou com o meu avô, né, o seu José Costa, e foi ele que nos assumiu, como eu falei. E depois de algum tempo minha mãe engravidou. Mais uma vez, gente, o pessoal do Ceará adora ter filhos. Naquela época o povo gostava, né? Minha mãe engravidou e teve o meu irmão Nadson. O meu irmão que eu amo, sou apaixonada pelo meu irmão. Ele é um pouquinho mais novo do que eu, não sei qual a diferença, gente, sou péssima com essa questão de idade. Tenho 28, acho que ele deve ter uns 22, 23, eu não sei, depois eu escrevo aí quantos anos ele tem. E aí, é por isso que eu falo que o meu irmão, ele é meu irmão e meu tio. Por quê? Ele é irmão do meu pai. Vocês entenderam agora ou não? Quer que eu explique de novo? Então, assim, minha mãe se envolveu com meu pai, engravidou de mim, meu pai foi embora e aí ela se envolveu com o pai dele, né? Que é o meu avô. E era o meu padrasto, que na verdade eu não chamava nem ele de pai, chamava ele de tio. Daí que minha mãe teve o meu irmão Nath, que é meu irmão e meu tio. E a gente cresceu. Na verdade, eu não cresci muito não, eu tenho 1,50 m. E aí, resumidamente, essa é a parte da minha criação, né? De como eu vim ao mundo. E aí, só pra contar um pouco o outro lado da história do meu pai, ele foi embora. Eu acho que ele não chegou a se separar da esposa dele, ele continuou assumindo os outros filhos. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai que eu amo muito. Mas, assim, ele nunca teve nenhum contato com a minha mãe, nunca me procurou, nem nada. E aí, chegou uma fase de que eu precisei vir pro Rio de Janeiro. Não, na verdade, antes dessa parte de eu vir pro Rio de Janeiro, eu tenho que contar resumidamente que a família era bem pobre, então eu saí da casa da minha mãe pra trabalhar muito cedo. Minhas irmãs tiveram filhos muito cedo, então eu era criança, mas eu era babá dos meus sobrinhos. Então, assim, por volta dos meus 10, 11 anos, eu já saí de casa, fui morar com minha irmã, morava com a outra irmã, e aí eu arrumava um emprego de babá, e assim, gente, eu fui trabalhando, desde novinha. Aí, quando eu fiz 15 anos, quem me liga? O meu pai. Sim, gente, com 15 anos eu ouvi a voz dele. Só que antes de eu falar dessa ligação, eu tenho que explicar pra vocês que nesse tempo que eu era adolescente, eu tive contato com o meu irmão por parte de pai, que era o meu irmão mais velho, né, por parte de pai. Morava no Rio de Janeiro, então eu conversava com ele por ligação, mas eu nunca tinha tido contato com o meu pai em si. Então o meu irmão, ele sempre me procurou, né, diferente do meu pai. Sendo que o meu irmão, ele criou meio que essa ponte, sabe? Ele aconselhava o meu pai a me procurar, e, enfim. Aí quando eu estava para fazer 15 anos, ele me ligou, o meu irmão me ligou e falou que, né, o meu pai queria falar comigo. E aí eu tive aquela conversa com ele, uma conversa assim bem... Como que eu posso explicar? Esquisita, na verdade, porque é muito estranho tu falar com alguém por telefone, saber que ele é o cara que
que te fez e que te abandonou, entendeu? Foi bem estranho aquela conversa, mas ele fez inúmeras promessas pra mim, que ia me ajudar, que ia me assumir, que ia ajudar a pagar minha festa de 15 anos, que sonho de todo adolescente de ter uma festa de 15 anos, enfim. Não sei se o meu pai, se ele chegou a mandar dinheiro pra mim, eu acredito que não, mas o meu irmão, esse meu irmão por parte de pai, ele me ajudou. Quase a minha festa inteira foi ele que pagou, né? Que na verdade foi essa festa, quiserem como vocês imaginam, mas foi aquela festinha simples mesmo, mas de ter bolo, salgadinho, entendeu? E todos aqueles gastos foi o meu irmão que pagou. Não tenho certeza, eu não lembro se o meu pai deu algum valor nessa época, porém, de qualquer forma eu tive essa ligação com ele, e o que ele fez? Sumiu de novo, gente, sumiu de novo. Então assim, como eu já era acostumada a viver sem pai, então aquilo pra mim foi tipo assim, entendeu? Agir naturalmente, seguir minha vida sendo independente, trabalhando, tentando conquistar as minhas coisas, e entrei pro ensino médio, enfim, gente, essa outra parte da história de trabalho, de sair de casa, dos meus empregos, eu vou contar em um outro vídeo, porque eu sofri muito nessa parte aí também. Eu morei basicamente em mais de 10 casas diferentes, mas isso vai ser para um outro vídeo, tô focando aqui na história do meu pai. Quando eu fiz 18 anos, eu vim embora para o Rio de Janeiro. Até os meus 18 anos, eu tive diversas crises de ansiedade e de depressão. Naquela época, não existia, o termo depressão não era muito conhecido. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi de um médico, eu não lembro o nome dele, mas assim, eu vinha sofrendo umas crises estranhas que minha mãe não estava conseguindo identificar. E eu lembro que ela me levou uma vez no médico e ela que falou pro médico assim, poxa, isso parece coisa de depressão. E aí ele falou assim pra ela, mas você não pode falar isso na frente dela. Sendo que eu nem sabia o que era depressão, hoje é que eu entendo. Mas eu realmente tinha muitas crises assim de chorar, de querer sumir, de achar que eu era um erro, que eu era um acidente. Enfim, gente, eu tive diversas crises de depressão, mas essa parte também eu vou detalhar em uma outra parte do vídeo. Sendo que quando eu fiz 18 anos, eu vim embora para o Rio de Janeiro em busca de emprego, né, de melhores condições de vida, porque no interior, lá na cidade, trabalhava, mas assim, a gente não ganhava bem, enfim, eu só sobrevivia, continuo sobrevivendo até hoje, continuo, mas no Rio de Janeiro eu tive oportunidades melhores de trabalho. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tive mais uma vez uma forte crise de depressão, de querer sumir, de chorar, de angústia, de uma coisa assim muito, muito, muito ruim. E minha mãe ficou sabendo, na época, por ligar, a gente conversava. E o que minha mãe fez? Entrou em contato com o meu pai. Nessa época, quando eu vim embora para o Rio de Janeiro, ele não estava mais morando aqui, ele estava morando em Goiás. Minha mãe entrou em contato com ele e falou, cara, agora é sua vez, me ajuda, eu não tô mais conseguindo. Então, assim, conversa com a Joyce, procura a Joyce, ajuda a Joyce, porque pra ela tava muito difícil e eu também tava sofrendo muito com aquilo. E, gente, quando eu falo de depressão, assim, hoje eu já consigo entender, mas quem passa, principalmente, né, naquela época, eu não tinha explicação, sabe? Ela tá passando por isso por conta disso. Não tinha. Um vazio na alma, uma angústia, uma coisa muito ruim que não tem como tu definir. Eu tô passando por isso por conta disso. Não tem. Pelo menos assim, a experiência que eu tive, eu não conseguia detalhar o motivo do que eu tava sentindo, entendeu? Então, era só algo ruim que me atrapalhava, eu não conseguia trabalhar, eu trabalhava numa padaria nessa época e eu não conseguia trabalhar, não conseguia, eu ficava chorando, eu saía, eu pedia, pelo amor de Deus, pro meu patrão me mandar embora. Eu lembro dele me levar no escritório e ele falar assim, eu não vou deixar você sair desse emprego, você vai vencer. Então, assim, ele falava que ele já tinha passado por aquilo e ele não ia deixar eu abandonar a minha vida assim e querer regredir, sabe? Então, assim, sou muito grata por a vida dele. Até que minha mãe, como eu falei, minha mãe entrou em contato com meu pai me ajudar de alguma forma. Aí, o que o meu pai fez? Finalmente, né, decidiu me ajudar. E aí ele veio de Goiás para o Rio de Janeiro me conhecer. E eu tive ali o meu primeiro contato, né, com o meu pai. E naquela época eu tava passando por essas crises, então assim, eu não consegui nem conversar com ele direito. Eu tava bem estranha, sabe? Eu só conseguia chorar, uma angústia, uma coisa assim muito ruim. Mas eu lembro que ele me levou no restaurante, nós jantamos, ele me deu alguns presentes, fez algumas promessas, e realmente ele me ajudou, sabe, naquela época, enfim.
mas a parte da depressão a gente vai melhorando aos poucos. Eu fui vencendo aquilo aos poucos. Então, essa parte, como eu falei, depois eu detalho melhor. E aí meu pai voltou pro estado que ele morava, que era Goiás. E eu continuei minha vida. Aí aos poucos eu fui me adaptando no Rio de Janeiro, que a minha adaptação no Rio de Janeiro foi muito difícil também. E aí eu fui me adaptando, fui conhecendo novas pessoas, novos amigos, e aí tô aqui até hoje. Porém, como que eu posso dizer? Quando meu pai veio me ver, ele prometeu que ia me ajudar financeiramente, e realmente ele me ajudava. Enfim, gente, ele me ajudou na medida que ele conseguia ajudar. Também não é nenhum milionário, nenhum rico, mas o tempo foi passando e aquele contato foi diminuindo, né? Que realmente eu não tinha tanto, como é que eu posso dizer, afeto assim por ele. Eu não tinha aquela sensação de filha e pai, sabe? Não tinha. Então aquilo pra mim era natural. A gente não se falava poucas vezes, até que eu me converti. E quando eu digo me converti verdadeiramente, porque eu fui da igreja desde os meus 7 anos de idade. Eu sempre cantava na igreja, sempre fui de igreja evangélica, mas quando eu digo me converti, que eu tive uma experiência maior com Deus, sabe? E aí hoje eu consigo compreender, né, algumas coisas que passavam na minha vida que eu precisaria curar, que eu precisaria perdoar, que eu precisaria liberar perdão, que eu precisaria tratar. Isso não digo psicologicamente com psicólogos, já passei por psicólogo, já fiz terapia, isso realmente ajuda, é muito bom, mas a raiz do problema só Deus que pode tratar, e foi ele que me tratou. E aí aconteceu assim diversas coisas na minha vida, conheci o meu esposo, e aí eu tive uma experiência com Deus que ele me falou que eu precisaria perdoar o meu pai verdadeiramente. E aí foi quando eu liguei pra ele, conversei com ele, tive essa conversa assim de perdão mesmo. E nessa época eu já tava noiva do meu esposo e a gente, né, decidimos casar, fizemos festa e eu decidi chamar o meu pai pra entrar comigo. Sim, eu dei essa honra pra ele, mesmo sem ele não merecer nada. Ele mesmo sabia, ele chorou horrores, assim, foi uma honra muito, muito grande pra ele, assim, de chamar ele pra entrar no meu casamento comigo, ao meu lado. Mas aquilo, não tô dizendo que seja algo que as pessoas têm que fazer, não. Foi uma experiência pessoal minha, que Deus tratou comigo, que eu precisaria fazer aquilo. E enfim, gente, pra concluir, eu precisei dar uma pausa no vídeo e eu tô voltando, o dia já tá quase escurecendo, por isso que a iluminação mudou um pouco. Mas pra concluir, eu levei, o meu casamento foi lindo, gente, a entrada assim com meu pai, o momento assim dele falar algumas palavras pra mim ali naquela parada ali até chegar ao altar, gente, foi lindo demais. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo da minha cerimônia aqui no canal. Vocês podem acompanhar se vocês quiserem. Para concluir, gente, a paternidade é uma das mais profundas manifestações do amor de Deus para com os seus filhos. E assim, eu entendi isso porque é essencial, gente. A gente vê na Bíblia diversos exemplos, né, de pais que não somente eram protetores e provedores do lar, mas é aquele cabeça de dar uma direção para a vida do filho. E isso faz total, vocês não têm noção, isso faz total diferença na criação de uma pessoa, na criação de um filho. Estamos na semana do Dia dos Pais, queria desde já desejar um feliz Dia dos Pais para todos vocês e que esse vídeo sirva de reflexão, tá? Tanto para você como filho, você como pai, você como mãe, vocês possam ter sabedoria nas decisões, nas atitudes, porque às vezes um pequeno errinho pode mudar toda a trajetória, a mente do seu filho. E pra mim, assim como alguém que viveu todo esse processo, gente, eu entendo que crescer sem um pai, cara, deixa um vazio assim imenso na vida do filho. Mas a gente tem que entender, não sei se você que tá assistindo, pode ser que seja alguém que talvez cresceu sem um pai ou seu pai já faleceu, mas a gente tem que entender que existe o pai dos pais, né? Existe um Deus soberano, ele é o pai perfeito, o pai que nunca vai falhar. E ele nos direciona. A Bíblia fala que Deus é um Deus de órfãos e viúvas, né? Então, mesmo aqueles que não têm nenhuma direção assim, paterna ou materna, cara, se encontre em Deus, porque Ele que vai conseguir te direcionar, guiar seus passos, te livrar de coisas que talvez esse vazio, né, tente te afundar ou te colocar em algumas situações complicadas.
E nessa minha jornada eu tive que enfrentar a ausência do meu pai. Porém, mais tarde eu tive que encontrar a capacidade de perdoar ele. Foi doloroso, não foi fácil, mas foi a coisa mais libertadora da minha vida, sabe? Foi através desse perdão que eu entendi e aprendi que Deus, ele é o pai que nunca falha, entendeu? E que ele é o único capaz de preencher os vazios deixados pelo ser humano. E eu queria deixar para vocês um texto que mudou a minha vida. Eu acho que quando eu entendi o significado desse texto, foi quando mudou uma chavinha, sabe, assim, na minha mente. Que até então eu tinha umas crises de achar que eu era um acidente, que não era pra mim ter nascido, que meus pais não me queriam, sabe, essas coisas assim da nossa mente. E aí quando eu li esse texto, eu entendi que você e que nós não somos obras do acaso. Que por mais que tenha sido difícil ou complicado ou meio cabuloso o jeito que a gente vê ao mundo, foi um plano de Deus, sabe? Então eu vou ler pra vocês que fala assim, ó: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste, olha só, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, e cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existiam. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Gente, isso daqui é maravilhoso a gente entender isso, porque antes da gente entrar antes da gente ser um embrião, antes da gente ser gerado, o Senhor, ele já tinha nos planejado. Ele já tinha registrado no livro dele cada um dos nossos dias. Então, assim, se por algum momento você achou que você era um acidente, uma obra do acaso, cara, tira isso da sua cabeça. Eu tirei, eu encontrei, assim, a luz de Deus da palavra, que nós não somos obras do acaso, nós não somos um acidente. Nós somos pessoas, somos filhos amados. Então eu quero finalizar esse vídeo deixando assim um grande abraço de amor para todos vocês que estão ouvindo, e que esse vídeo sirva de reflexão para as nossas ações, para as nossas decisões. Você que é pai e mãe, cuide do seu filho, dê amor, dê destino a ele e apresente Deus para ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, isso foi só um trechinho assim da minha história. E se vocês quiserem, depois eu posso trazer aqui o outro lado, uma outra parte assim de todas as coisas que eu já vivi, que a gente vai vencendo, né? E assim, eu entendi que as nossas lutas, elas têm que servir de testemunho, né, para outras pessoas. Então, assim, aquilo que eu venci, eu posso estar comunicando, falando com vocês, para que vocês possam vencer também. E a vida vai seguindo. Então, assim, um grande abraço. Não esquece de deixar seu like, comentar. Se tiverem qualquer dúvida, mandem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Tchau, tchau.